Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa última aula da Semana Especial do Consumidor. Hoje a gente vai fazer a aula mais esperada por vocês, que é a Bolsa Cora. É um passo a passo super simples. Vocês vão ver que ela é uma bolsa maravilhosa, super completa. Tem 3 opções de uso que eu já vou mostrar para vocês, mas ao mesmo tempo ela é super simples de fazer. As costuras são basicamente todas retas, ela tem uma leve curva no molde do zíper, mas eu vou te mostrar como fazer isso de uma forma bem descomplicada e você vai ver que não tem segredo nenhum para confeccionar uma peça bonita, útil, versátil e ainda mais multiuso como essa bolsa aqui. Ela pode ser usada assim no ombro, com a alça mais curta. Se você aumentar aqui, você pode usar ela como uma bolsa transversal, e aí você consegue colocar ela no corpo assim, e ela fica bem confortável, e você ainda tem a opção de unir aqui as 2 presilhas no meio e usar ela como uma mochila. E em todas as formas de uso, as alças são reguláveis para que ela se ajuste perfeitamente no seu corpo e fique muito confortável. Antes da gente começar essa aula aqui, eu queria te dizer que se você perdeu a primeira aula, que foi dessa necessaire aqui, você ainda pode assistir. Essa aula está disponível aqui no meu canal do YouTube e se você não pôde assistir no dia ou gostaria de rever a aula para tirar alguma dúvida ou ver algum passo novamente, não se preocupe porque você pode voltar e assistir, ela está salva aqui no canal. Agora, antes de eu te passar a lista completa de materiais com tudo que você vai precisar para fazer a bolsa Cora, que é essa bolsa magnífica aqui, eu queria te lembrar de, se você não tiver entrado no grupo VIP lá do WhatsApp ainda, é muito importante que você entre para pegar a sua apostila com os moldes. Os moldes da bolsa, eles já estão prontos em tamanho natural, só para você imprimir na sua casa, montar para poder fazer a bolsa. São moldes profissionais que eu estou te dando de presente nessa Semana do Consumidor. Além dos moldes, no mesmo arquivo da apostila que está disponível gratuita para vocês lá no grupo VIP do WhatsApp, vocês também vão encontrar a lista com todos os materiais usados durante as nossas aulas aqui. E o molde, pessoal, é um molde profissional muito perfeito. Ele é muito bem feito, é um molde pronto para você imprimir, apesar deles serem grandes, você vai imprimir as partes aí na sua casa e vai colar e montar os moldes assim. E eles ficam perfeitos. São moldes que já foram testados por mim e pelas minhas alunas e a gente está usando de novo aqui para fazer essa bolsa e eles estão de presente para você se você entrar lá no grupo VIP para pegar. Então ele fica na descrição do grupo, tá super fácil de encontrar e fazer o download, tá? Na última aula eu apresentei para vocês o meu novo projeto que é o Costuriflix. Falei sobre as opções de aulas, tem muita aula lá dentro para você escolher o que você quer fazer. Todas as aulas são muito bem explicadas do início ao fim, então se você é iniciante, você vai aproveitar muito e se você já costura há um tempo, você também vai curtir muito, porque são várias peças diferentes com moldes profissionais, assim como esse da bolsa que eu estou dando de presente para vocês agora. Todos os moldes da plataforma já foram testados e as alunas adoram as aulas porque são super explicadinhas do início ao fim, então não resta dúvida. Mas se ainda assim você tiver alguma dúvida, a gente tem um suporte para que você possa tirar toda e qualquer dúvida que surgir ao longo da execução das peças das aulas lá do Costuriflix. Uma das perguntas que eu mais recebi desde a última aula é quanto custa o Costuriflix. Tem gente imaginando que talvez seja muito caro porque ele é muito completo e tem muitas aulas, mas ele não é. A principal vantagem do Costuriflix é o preço acessível. Se você assinar o plano anual e parcelar em 12 vezes que não tem juros, você vai pagar um valor menor do que uma única aula avulsa para acessar mais de 60 aulas de uma vez só. O custo da assinatura anual é de R$ 478,80 e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Se você fizer em 12 vezes, você vai pagar só R$ 39,90 por mês e vai ter acesso a todo o conteúdo e mais todas as novas aulas que são incluídas todo mês na plataforma. Então vale muito a pena porque é realmente mais barato do que você comprar uma única aula e você vai ter acesso a tudo isso. Se você gosta das minhas aulas, gosta do meu jeito de explicar, curte acompanhar um passo a passo bem detalhado, como se você estivesse realmente aqui do meu lado enquanto eu estou costurando, pode assinar o Costuriflix de olho fechado porque você vai adorar. São muitos modelos para você escolher e todas as aulas são feitas no nosso padrão de qualidade, muito detalhadas, com o passo a passo bem completo para não restar dúvida. Mas ainda assim, se você tiver alguma dúvida, a gente tem um suporte para te ajudar e tem mais uma vantagem.
Vamos supor que você assine o Costuriflix hoje, na próxima semana você assiste às aulas e por algum motivo você decide cancelar. Você tem 7 dias de garantia incondicional, ou seja, por qualquer motivo que você se arrependa da assinatura do Costuriflix, você pode cancelar dentro de 7 dias. Então, se você ainda tem alguma dúvida sobre a assinatura, pode fazer a assinatura, você vai poder acessar as aulas, assistir tudo, baixar os moldes e se você se arrepender por algum motivo, pode pedir o cancelamento, inclusive você mesmo pode cancelar ou pode entrar em contato com a gente que a gente faz para você. Não tem problema nenhum e você recebe 100% do valor de volta. Eu já vou passar a lista de materiais com tudo que você vai precisar para fazer essa bolsa aqui, mas antes eu tenho um último recado. A loja Carol Vilalta está com uma promoção imperdível nessa semana do cliente, com muitos itens com descontos de até 50%. Tem coisa saindo pela metade do preço. Então, quando terminar a aula, corre lá para o site e aproveita para comprar os seus materiais. São tecidos, acessórios, ferramentas, alças, tudo com desconto especial para você. E amanhã é o último dia da promoção, então não perde! Vamos lá que agora eu vou te passar então a lista completa de materiais com tudo que a gente vai usar para a confecção da bolsa Cora. Bora costurar! Para fazer a bolsa Cora, a gente vai precisar de uma série de moldes que está disponível para vocês fazerem o download lá no grupo VIP do WhatsApp. Está lá na descrição do grupo, junto com a apostila com todo o material desses conteúdos que a gente preparou para a Semana do Consumidor. Então, vocês vão ter uma miniatura do molde lá no arquivo, que é essa folha aqui. Ela vai mostrar para vocês como deve ser feita a montagem das partes do molde. Como são moldes grandes, eles não cabem inteiros na folha de sulfite para vocês imprimirem em casa já prontos. Então, eles foram divididos em partes e aqui você tem uma visão completa dos moldes já montados. Eu vou mostrar para vocês como eu faço os meus, como ficarão os meus. Por exemplo, esse aqui é o molde C. Ele é esse molde que está aqui, ó, pequenininho no papel. Ele montado vai ter uma emenda aqui que eu fiz com fita crepe, você pode fazer com durex, com qualquer outra coisa, e ele vai ficar assim. Esse é o tamanho natural dele, prontinho para cortar. Os moldes já tem margem de costura e tudo. Esse molde aqui fica do lado do molde B, que é esse, também tem uma emendinha aqui, porque ele não cabia inteiro na folha. E o maior molde dessa bolsa é o molde A, que é a parte da frente e das costas dela. Esse molde ele está dividido em 4 partes, então a gente vai ter aqui que emendar 2 vezes para ter ele inteiro. E aí ele fica nesse formato aqui. Mas seguindo a folhinha da miniatura, não tem problema nenhum, você vai conseguir montar com facilidade porque os moldes ficam iguaizinhos, só um pouco maiores, tá? Agora que você já conhece os moldes e sabe onde fazer o download dos seus gratuitamente, eu vou passar a listinha de materiais com tudo que a gente vai precisar. Aqui eu cortei no molde A, que é aquele molde maior, 2 vezes uma sarja impermeável com uma estampa bem bonita, porque é a parte que mais aparece da bolsa. Para a estrutura, eu cortei 2 vezes o mesmo molde no Dubla Soft, que é um material bem moderno, que eu tenho gostado muito de usar nas minhas peças, porque ele dá uma estrutura macia e ele é colante. Então a gente vai remover essa película aqui, vai fazer a aplicação dessa estrutura na sarja e ela vai ficar com uma textura super gostosa, que ficou perfeita para esse modelo de bolsa, que é um pouco mais casual e um pouco mais molinha. Então 2 vezes aqui o Dubla Soft, que você pode substituir por outra estrutura que você queira, pode ser uma entretela, pode ser uma manta R1, você pode experimentar aí diferentes estruturas para sua bolsa. E cortei 2 vezes no tricoline, que é o tecido 100% algodão, para a parte do forro, tá? Então a gente tem aqui 6 vezes o molde A, 2 vezes forro, 2 vezes estrutura e 2 vezes o tecido principal, que é uma sarja impermeável. Lembrando, pessoal, que na loja Carol Vilalta vocês encontram todos os materiais que a gente está usando aqui e o kit completo dessa peça com todo o material que eu estou te apresentando aqui agora, para você já comprar o kit prontinho para costurar a sua peça, para não sobrar e não faltar nenhum material aí. Os kits são limitados, tá? Eu não sei se ainda tem lá no site, mas passa lá para dar uma olhada, porque os kits valem muito a pena. O molde B, a gente vai cortar ele 2 vezes numa sarja, que vai ser a parte externa, 2 vezes também no Dubla Soft, que vai ser a estrutura, e 2 vezes o forro, que é aquele mesmo tricoline 100% algodão. O molde C, ele tem uma indicação aqui escrito atenção, dobra do tecido.
Então a gente vai cortar esse molde no tecido dobrado e aí ele vai ficar assim, ó, espelhado para o outro lado. Desse jeitinho aqui a gente vai cortar também uma sarja azul marinho, que vai ser a parte de baixo da bolsa, uma parte do dupla soft, que é a estrutura, e uma parte do forro, todos do mesmo jeito, espelhados assim, porque a gente corta no tecido dobrado. Então por isso que tem aquela indicação ali já escrita no molde. Para o bolso interno, eu vou cortar uma parte do mesmo tecido do forro, medindo 25 por 35 centímetros. Aqui eu tenho 4 pedacinhos da sarja impermeável que a gente vai usar por fora da bolsa, que a gente vai usar para fazer um acabamento nas pontinhas do zíper. Cada um desses pedacinhos mede 3,5 por 5 centímetros. E aqui eu tenho um corte de 38 centímetros de zíper com um cursor. E para essa bolsa a gente também vai precisar de uma alça. Essa aqui é uma alça bem diferente, ela foi projetada especialmente para esse modelo de bolsa, porque ela é uma bolsa que pode ser usada no ombro, na transversal ou como mochila. Então esse modelo de alça aqui é bem específico, tá? Ela vem com 2 presilhas, que a gente vai prender na parte de baixo da bolsa, e vem com 2 presilhas já embutidas aqui na alça, ó, já colocadas aqui, que são móveis. Então essa presilha, ela se move aqui. E ela vai ser presa na parte de cima da bolsa. Então, no final, quando a gente já tiver costurado todas as etapas, vocês vão ver a instalação dessa alça aqui, que não é difícil, é bem simples e que permite que ela seja uma bolsa tão versátil e tão multiuso assim, podendo ser usada no ombro, na transversal e também como mochila, tá? Essa alça, pessoal, como eu estava falando, ela foi desenvolvida especialmente para esse modelo de bolsa por conta de todas essas características, essas particularidades que esse modelo tem. Então vocês encontram no site da loja Carol Vilauta essa alça em outras cores, então tem caramelo, azul marinho, vinho, preta, para você fazer essa bolsa depois e colocar a alça que você achar que mais combina com o tecido que você escolheu. E o legal é que ela já vai assim para você, bem completa, com todos os metais, todas as presilhas, inclusive os rebites para você fazer a fixação de todas as presilhas na sua bolsa. Então é muito prático, muito fácil para você poder reproduzir depois essa peça, variando as cores aí para agradar os seus clientes ou até mesmo para você ou para presentear. Antes de começar a costurar a peça, a gente vai dublar todas as partes que tem dupla soft, para já começar a costura com tudo adiantado. O dupla soft, ele tem uma película de proteção na parte adesiva, que a gente vai remover. Eu vou posicionar aqui em cima a sarja, esse aqui é o molde A, que é aquele molde maior. Eu já cortei certinho, então a gente vai posicionar aqui sem sobrar nem sarja e nem o material dupla soft. E aí eu venho com o ferro bem quente, o meu tá aqui na posição lã, algodão e linho, e aí a gente vai passar até a gente sentir que o material aderiu, que ele tá completamente fundido com a sarja, completamente colado aqui na sarja, tá? Então a gente vai passando assim, é importante não parar muito tempo com o ferro numa mesma posição, no mesmo lugar, pra gente não queimar o tecido e nem o adesivo, e aí a gente vai passando assim de forma bem contínua, até a gente perceber que realmente teve uma aderência aqui. A gente vai repetir esse processo com a parte de trás da bolsa, depois com o molde B e com o molde C. Todas as partes dessa bolsa são dubladas com o dupla soft ou o material de estrutura aí da sua preferência. Eu gostei muito do dupla soft para esse modelo de bolsa, porque como eu falei até lá na lista de materiais, ficou uma estrutura muito gostosa, assim, ela é macia, a bolsa não fica muito armada, mas fica mais resistente e mais durável. Então é importante a gente ter atenção, quando a gente fala em estrutura, em duas coisas. Primeiro, na durabilidade e segundo, na aparência da estrutura, se combina com a proposta daquela peça, se é exatamente aquilo que você buscava, que você queria. Então, tem bolsas que pedem uma estrutura mais dura, mais firme, tem bolsas que já são mais despojadas, aí você pode usar um material assim, que fique mais molinho, mais soltinho, porque combina mesmo com a proposta, com o estilo de cada peça. E isso vale não só para bolsa, para outras peças que você costura também. Então, o ideal quando você vai estruturar uma peça é testar
né? Faz uma pequena amostra ali do material, coloca mais uma entretela, coloca uma R2, coloca um acoplado para ver o que é que combina com a proposta daquilo que você está costurando. Essa sarja aqui é a estampa Mystery, ela é uma das nossas estampas exclusivas 3D aqui da loja Carol Vilauta. Essa e muitas outras estampas exclusivas da nossa linha estão em promoção nessa Semana do Consumidor, então você pode ir lá no site para conferir os descontos. E olha só, depois que a gente passa unindo o Dublasoft com a sarja, você não consegue mais separar os dois. Eles ficam bem juntinhos, bem grudados, e isso também vai facilitar bastante na hora de costurar essa peça, porque a gente não tem mais movimentação aqui. Virou um material só, uma coisa só. Eles estão unidos pela cola e não separam mais. A gente vai repetir esse processo agora com os moldes do fundo e das laterais, que é o molde B e C. A gente vai começar essa bolsa pelo zíper, então eu vou pegar as 4 partezinhas de sarja impermeável do acabamento das pontas. O zíper precisa estar com o cursor já encaixado, e aí a gente vai pegar 2 partes de sarja, vou colocar um tecido então aqui por trás, o outro vem aqui pela frente, alinha bem certinho e aí a gente vai para a máquina costurar aqui. E depois vai repetir a mesma coisa na outra ponta. Tá? Depois que a gente costurar, a gente vai abrir e rebater essa costura. Esse tecidinho aqui na ponta do zíper, ele serve para não deixar o zíper chegar até a ponta da bolsa, onde a gente vai rebitar depois o acabamento da alça. Então ele evita que fique muito grosso ali, levando 2 camadas de sarja ao invés de um zíper, que pode até causar a quebra da sua agulha. Então a gente evita que o zíper chegue até ali em cima, mas fazendo um acabamento bonito. Então a gente vai repetir a mesma coisa agora na outra ponta. Então coloca um tecido aqui por trás, outro aqui pela frente e vamos para a máquina. Com essa parte já costurada, a gente vai abrir, levando a sarja aqui para cima, e aí a gente vai esticar bem para abrir bem essa costura, para não ficar a sarja desperdiçada aqui assim. Então ela tem que estar bem esticadinha para cima. Esticou bem, segurou aqui, a gente vai voltar para a máquina e vai passar uma costura aqui, segurando a sarja nessa posição, para ela não voltar e não ficar amassada aqui. E isso a gente vai repetir nas 2 extremidades do zíper, com o cursor já passado. Depois de costurado, a nossa peça fica assim, e agora a gente vai costurar o zíper nos moldes A. Peguei aqui o zíper, eu vou dobrar ele ao meio e vou fazer um pequeno pique de tesoura só para marcar o meio dele para a gente costurar certinho aqui. Então eu vou fazer isso dos 2 lados, então tem um pequeno pique aqui de cada lado do zíper, tá? Tá marcadinho assim então. Vou marcar o meio também do molde A, que já tá aqui dublado, firminho, pronto para virar uma bolsa. Então, vou cortar aqui. E agora a gente vai alinhar o pique que a gente fez no zíper com o pique que a gente fez aqui no molde A. E aí a gente vai começar a costurar essa peça do meio para as beiradas, para distribuir certinho esse zíper e não ter nenhum problema depois. Para fazer essa costura, eu vou trocar o calcador da minha máquina pelo calcador de zíper, que facilita bastante essa parte da costura. Porque aí, esse calcador ele é mais fininho, ele vai encaixando aqui do ladinho do zíper, os dentinhos não atrapalham a costura e fica com um resultado muito bom. Minha agulha aqui está na posição 4.5, mas se a sua agulha, sua máquina, sua agulha não movimentar, não tiver essa opção, você vai olhando aí certinho qual é o ponto que você consegue costurar mais ou menos no meio da fita do zíper, tá?
Então, eu vou fazer o que eu falei, eu vou começar costurando aqui do meio para a lateral e depois do meio para o outro lado. Então, eu costurei uma metade, agora eu vou virar aqui e vou costurar a outra. Sempre acompanhando se o zíper tá bem certinho aqui, encaixadinho na peça. Esse molde, ele é levemente arredondado, então a gente precisa ficar de olho se o zíper tá acompanhando a curvatura do molde. Aqui vale a mesma dica da aula passada. Se eu costurar aqui ignorando que o cursor tá para cá, ele vai me atrapalhar. Então, eu vou puxar ele para trás, para uma parte que eu já costurei, e aí eu vou seguir a costura aqui mais tranquila, porque ele não vai entortar a minha costura, tá? Prontinho. Zíper costurado. Agora eu venho com o forro dessa peça aqui por cima. O forro vai ficar aqui, direito, encostando com direito, os dois tecidos. Eu vou alinhar esse forro aqui. Vou marcar o meio dele antes, para a gente fazer a mesma distribuição do meio para as laterais, tá? Então, faço um piquezinho de tesoura aqui. Posiciono os piques todos juntos e vou fazer de novo essa costura aqui. Eu não gosto de costurar essas camadas aqui separadas, porque como ele é levemente curvo, a gente consegue um acabamento melhor, mais bonito, se a gente fizer as camadas separadas. Fica mais difícil você curvar o zíper entre dois tecidos, que diminui muito o seu campo de visão, você enxerga muito menos o zíper. Então, fazendo assim, a gente garante que o zíper tá certinho no lugar, que a gente vai ter uma costura bonita depois e um zíper bonito também, porque foi costurado corretamente. Passo o zíper lá para a parte que eu já costurei e termino aqui esse finalzinho. Agora a gente vai passar esse forro lá para trás para deixar esse zíper aqui livre, porque a gente ainda tem que costurar a outra parte de sarja aqui e o outro forro também. Então, a gente vai deixar esse zíper aqui à mostra e vai fazer o mesmo encaixe, a mesma coisa. Então, eu venho primeiro marcando o meio da outra metade do molde A, da outra parte, né, que seria a frente ou costas da bolsa. Ela é igualzinha à primeira parte que a gente já costurou. Já vou aproveitar para marcar o meio do forro também, porque a gente vai encaixar tudo isso, lembra? Primeiro a gente costura o zíper com a parte externa, depois a gente vem com o forro e costura de novo. Então, já vou marcar aqui para adiantar. E aí, ó, a gente vai vir com esse molde aqui, encostando direito com direito da mesma estampa, alinha o pique aqui central do zíper com o pique que eu acabei de fazer aqui. Vamos costurar aqui do meio para as laterais.
Agora aqui pelo outro lado, eu vou costurar do meio até a outra lateral e na sequência a gente já vai colocar o forro aqui e costurar tudo de novo. Prontinho, agora eu venho com a última camada de forro do molde A. Aqui por cima, encaixo o pique central, aqui o forro tá encostando direito com direito, da mesma estampa, e a gente vai fazer essa última costura do zíper aqui, prendendo do meio até as laterais de novo. Com o zíper, o forro e as partes externas todas costuradas, agora a gente vai abrir aqui. Vai abrir o forro também, um para cada lado. E aí a gente vai para a máquina com muito capricho, rebater essa costura aqui do zíper. Por que que eu digo com muito capricho? Porque esse molde ele é levemente curvo, como vocês viram. Então a gente tem que ter uma atenção especial aqui para rebater, para que esse zíper fique bonito e bem assentado depois nessa posição aqui. É quase um U, mas muito leve. Então, se a gente não caprichar nessa etapa de rebater esse zíper, ele pode ficar um pouco estranho. Então, tem que fazer com calma, tem que ir puxando o forro aos pouquinhos. Se você preferir, pode dar uma passada com o ferro e pode também colocar alguns alfinetes aqui para evitar que o forro suba enquanto você está dando atenção ali para a curva e se distraiu com o forro. Então, se quiser, pode pôr uns alfinetes em pé assim, ó, que ajuda bastante. Para colocar os alfinetes, você vai esticar bem o forro aqui para trás e vai colocar eles nessa posição aqui. Para baixo um pouco. Aqui. Confere se o forro tá bem esticadinho. E aí pode já colocar alfinetes do outro lado também, que aí a gente já vai para a máquina de uma vez e já rebate os dois lados. Vou trocar o calcador da máquina, vou tirar o de zíper e vou voltar ao calcador comum. E se você não tem ainda calcadores para usar em cada situação específica aí, para facilitar o seu trabalho, na loja Carol Vilalta a gente tem vários kits diferentes e nessa Semana do Consumidor eles estão com desconto de até 50%. Então já acessa lá o site e aproveita, porque tem kits bem completos com tudo que você precisa de calcador para facilitar a sua costura, com descontos imperdíveis. Vou começar com o retrocesso aqui. E eu vou sempre abrindo o zíper, ó, na parte onde eu tô costurando, para rebater. Retrocesso no final, que é super importante a gente reforçar essa costura. E agora a gente vai rebater aqui o outro lado. Mesma coisa, tá? Sempre esticando. Prontinho, agora eu vou remover todos os alfinetes aqui para eu parar de me espetar um pouco. Vocês sabem, né? Quem me segue há mais tempo sabe que eu não me dou muito bem com alfinete, porque eu me espeto o tempo todo. Eu até evito usar. Inventei uns jeitos aqui de fazer minhas coisas sem alfinete, porque eu me espeto demais. Então, já vou tirar aqui para parar com isso. E a gente já pode dar uma olhadinha como é que tá ficando aqui essa questão da curva. Dá uma ajeitada aqui no zíper.
Agora a gente vai fazer o bolso interno que fica lá no forro. Aqui eu tenho 25 por 35 centímetros, tá dobrado ao meio, no sentido do comprimento, e aí a gente vai costurar aqui em volta e vai deixar uma abertura na lateral para poder desvirar. Vou costurar com um pé de máquina, começo com um retrocesso bem caprichado. Faço retrocesso também na paradinha aqui, antes do espaço para desvirar. E na costurinha final também. Com a tesoura, eu vou cortar aqui a quina do material para a gente desvirar bem esse bolso e ele ficar com os cantos bem bonitos. Então, eu vou cortando aqui. E pela abertura lateral eu vou desvirar. Empurra bem os cantinhos para desvirar bem bonito. E aí a gente vai rebater a costura do topo desse bolso antes de fixar ele lá no forro da bolsa. O topo, normalmente, é o lado que não tem costura, tá? É o lado que tava a dobra do tecido. Se você quiser, você pode passar ferro para esticar a costura ou você pode abrir a mão assim mesmo. Agora a gente vai lá pro forro fixar e não se preocupa com a abertura, porque enquanto a gente estiver prendendo o bolso no forro, a gente já vai fechar essa aberturinha aqui. Então não precisa se preocupar com ela, tá? Eu vou aparar essa linha aqui pra gente não esquecer ela depois. Posicionei o bolso aqui 5 centímetros abaixo do zíper. Aqui tem só a camada de forro e centralizado. Então eu vou prender ele com alfinetes aqui pra gente ir pra costura. A costura de fixação do bolso, ela pode ser mais na beiradinha, porque fica mais bonito e deixa o fechamento aqui da abertura por onde o bolso foi desvirado mais discreto. Então a gente começa com um retrocesso bem caprichado, pode fazer aí de 4 a 5 vezes e vai costurando bem retinho. Vou remover os alfinetes. E se você quiser, você pode riscar e fazer uma divisão nesse bolso para ele ficar um bolsinho de celular, por exemplo. Você pode dividir ele no meio que ele fica muito bom. Eu já vou dividir o meu aqui, colocar minha agulha de volta no 3,5 para eu ter mais noção aqui se está centralizado. Eu não vou nem riscar, tá? Mas se você quiser, você pode fazer uma marcação. Pode fazer mais desigual, deixar tipo um bolsinho de caneta, alguma coisa assim. Eu vou fazer bem no meio. Capricha no retrocesso no final e no comecinho da costura. E bolso, pessoal, uma dica importante é, sempre que for fazer divisão em bolso, começa do fundo para a boca do bolso, do fundo para cima, porque aí não dá prega, não dá um defeitinho ali, tá? Capricha no retrocesso aqui no começo também, prontinho. Bolso com divisões, tá? Eu sei que essa estampa é um pouquinho difícil de ver o bolso, ele fica bem camuflado aqui, mas se eu abrir aqui dá pra vocês terem uma ideia melhor, ó. Ficam dois bolsinhos assim. Já vou arrematar, cortar as pontinhas de linha aqui da parte de dentro,
para já ir deixando o acabamento da bolsa bem limpinho, tá? Então agora sim a gente vai trabalhar com as partes do fundo e das laterais da bolsa. Se você tiver etiqueta para fixar com costura na sua bolsa, agora é o momento certo também, porque a gente ainda tem aqui, ó, tudo separado. Então você consegue colocar a sua etiqueta e costurar, arrebitar, enfim, fazer o que você precisar fazer sem que fique aparente no forro. Então se tem etiqueta para fixar, faz agora. Eu vou começar o fundo e as laterais pelo forro. Então eu peguei aqui o molde C, cortado no tecido de forro, e peguei os dois moldes B também, que são as laterais. O molde B e o molde C têm esse formato aqui em comum. Então eu vou colocar os dois um em cima do outro. Essa parte aqui, ó, que é igual nos dois, a gente vai costurar só a lateral por enquanto. Então vai costurar só aqui. Aqui a gente ainda não faz nada, tá? Então esse molde vai ficar costurado assim, preso aqui e solto aqui. Na outra ponta, a gente vai fazer a mesma coisa. Então vou pegar o outro molde B, vou encaixar ele aqui, vou costurar aqui, aqui e aqui fica solto, certo? A gente vai fazer isso com o forro e vai fazer igualzinho com a parte de fora também, que a gente também tem, então, um molde C e dois moldes B, que também encaixam aqui certinho. Então, a gente vai costurar aqui, aqui, o resto fica solto. E aqui do outro lado a mesma coisa. Posiciona aqui direito com direito, costura aqui, aqui e o resto também fica solto. Então, a gente vai preparar essas duas peças separadamente. Vai fazer esse processo com a parte de fora e vai fazer o mesmo processo com a parte de dentro, separadas. Faz retrocesso aqui no começo. Costurar aqui o outro lado. Então, fica assim. Aqui, já vou colocar o outro molde B, vou encaixar certinho e vou costurar do mesmo jeito, tá? Vou reservar essa parte que já tá toda costurada e já vou fazer o mesmo processo que eu expliquei para vocês aqui na parte externa, que é a parte já estruturada, tá? Então, posiciona bem direitinho aqui um em cima do outro e vamos costurar. Agora a gente vai começar a fazer algumas marcações para encaixar todas as partes e formar de fato a bolsa. Para isso eu vou começar dobrando aqui essa peça ao meio, bem certinho, tá? E vou fazer um pequeno pique aqui para marcar. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Vou pegar essa parte da bolsa e vou dobrar ao meio para marcar aqui também. E já vou aproveitar para fazer aqui no outro lado. Se você quiser, já pode fazer as mesmas marcações nas partes do forro também, tá? Porque o processo de montagem é o mesmo. A única diferença é que no forro a gente tem que deixar uma abertura para desvirar essa bolsa. Aqui. Então, eu vou separar, ó, uma das partes de fora sem forro, tá? Aqui tá só o Dubla Soft e a sarja. Vou pegar essa peça do fundo que a gente acabou de fazer a marcação e vou encaixar o pique central que eu fiz nas duas partes aqui. E aí eu vou costurar do centro para a lateral, fechando o fundo e na sequência aqui, fechando a lateral também da bolsa. E esse biquinho ele vai ficar aqui meio sobrando por enquanto, tá? Primeiro a lateral e fundo costurados, aí eu vou virar a peça e vou fazer do meio para o outro lado. Essa primeira parte costurada fica assim, e agora a gente vai trazer o outro lado estampado aqui, vai encontrar o pique dos dois e vai seguir costurando do mesmo jeito, de um lado e do outro, sempre partindo aqui do centro da peça. A parte de fora já está praticamente pronta, agora a gente vai fazer o mesmo processo de montagem com o forro. Aqui eu já fiz aquele mesmo pique central, fiz aqui no meio da parte de baixo também do forro, e aí eu vou começar a unir esses piques aqui de marcação e a gente vai costurar do mesmo jeitinho, sempre do centro para as laterais. No fundo dessa bolsa é muito importante a gente deixar uma boa abertura, então ela vai ficar bem aqui no fundo, uma abertura grande de uns 15 a 20 centímetros, que é para a gente conseguir desvirar com facilidade essa bolsa, sem ter o risco de rasgar o forro ou de acontecer algum acidente agora que ela já está quase pronta. Outra coisa importante, nessa etapa você já pode deixar o seu zíper aberto aqui para facilitar na hora de desvirar. O zíper número 6, ele não abre muito fácil por dentro, ó. Igual o nosso zíper de nylon comum, ele não abre. Então você precisa realmente pegar o cursor e abrir, porque senão depois, pelo avesso, colocando a mão aqui, você não consegue puxar, tá? Então nessa etapa você já pode adiantar isso. Então voltando aqui ao fundo do forro, eu vou começar a costurar uma lateral inteirinha de fora a fora e a outra deixando a abertura para desvirar. Não esquece da abertura, tá? Um lado do forro já está todo costurado, então, agora a gente vai fazer o outro lado, unindo de novo as marcações centrais aqui. Então, a linha aqui certinho, começa do meio para a lateral, não esquece de pular um pedaço aqui, que é a abertura por onde a gente vai desvirar. Então, eu vou começar daqui, deixar esse espaço aqui, ó, sem costurar, tá?
Agora a gente está com a bolsa toda costurada. Pela abertura do forro, a gente vai desvirar essa peça. Ela tá toda esticadinha, dá até um pouquinho de dó, porque ela vai amassar bem no processo de desvirar, mas a gente vai puxando por aqui, depois a gente passa e vai ficar tudo certo. Então eu começo aqui, puxando por uma das pontinhas, eu vou começar virando essa pontinha aqui, e aí eu vou pegar por ela pra gente começar a desvirar. Desvira com tranquilidade, com calma, para não correr o risco de estragar o forro, rasgar. Depois a gente tem que fechar esse forro com bastante capricho, porque essa abertura, por ser grande e pela posição que ela ficou no forro, ela acaba ficando um pouco mais aparente do que as aberturas que eu costumo fazer. Então, vou desvirar primeiro assim, com ela aqui bem pelo avesso mesmo. Enquanto eu desvirava a peça, eu coloquei essas duas partes aqui juntas. Então tá aqui o forro e por dentro dele tá a parte externa estruturada. Por aqui dá para vocês verem um pouquinho, ó, o azul e o forrinho branco. Então eu vesti bem certinho uma na outra e agora a gente vai passar uma costura fechando aqui, na outra ponta aqui também. E aqui em cima a gente tá tudo sem acabamento, tá vendo? Nas duas pontas do zíper a gente tem essa sobra de material. Essa sobrinha a gente vai dobrar assim e vai passar uma costura aqui também. Esse acabamento realmente não tá muito bonito, mas a gente não precisa se preocupar com ele, porque depois que a gente virar a peça, essa presilha vai vir aqui e vai tampar lá pelo direito, tá? Ela não fica aqui, mas ela fica nessa posição. Então essa parte fica isolada. Ela nunca vai ser vista, ela não vai aparecer e ela também não tem risco nenhum de desmanchar. Então a gente vai dar essa dobradinha aqui e vai costurar. Isso a gente vai repetir nas duas pontas, tá? Aqui a gente pode até cortar um pouquinho do excesso de material que sobra, deixando uma margem de segurança entre a costura e o corte. Agora eu já dobrei aqui a abertura por onde a gente desvirou a bolsa com bastante capricho. E aí eu tô com uma linha exatamente da cor do forro. A gente vai fazer uma costurinha bem caprichada, bem na beiradinha aqui, ajeitando pouco a pouco para ficar com um acabamento bonito no forro da bolsa, bem feitinho. Então vai dobrando, vai indo com calma, costura bem na beiradinha e não esquece de usar uma linha bem da cor do forro para ficar com um acabamento discreto nessa parte, tá? Agora a nossa bolsa já está toda costurada, finalizada, só falta mesmo desvirar de vez e fazer a instalação da alça. Então eu vou começar desvirando aqui. Desvira bem aqui as pontinhas do zíper e essas pontas de baixo também, que são onde a gente vai realmente instalar as presilhas da alça. Então a gente precisa caprichar nessas partes aqui para desvirar bem, para a gente ter um acabamento bonito e para a gente manter a originalidade do molde que foi riscado nessa peça. Agora a gente vai fazer a instalação das alças. Eu vou começar com as presilhas que vêm soltas no pacotinho. Então eu vou pegar uma delas. Na ponta da alça a gente tem um retângulo de metal. A gente vai passar essa presilha aqui por dentro, assim, desse jeito. Essa presilha, ela vai ficar aqui. Então, eu vou encaixar ela aqui, ó, na parte de baixo, naquele biquinho da bolsa. Encaixou a presilha, vai pegar um giz, pode ser giz branco, pode ser lápis, pode ser qualquer marcador que você tenha aí. Eu vou fazer uma marquinha aqui e aqui. Então, a gente vai ficar com dois pontinhos aqui marcados.
E a gente vai usar um alicate vazador para furar nessa marcação. Então, eu vou pegar aqui, furei, vou furar o outro também. Esse alicate é legal porque ele tem 6 tamanhos de furo. Então, a gente tem bastante opção, né, para rebite de bastante tamanhos, enfim, até para outros usos. Ele é bem legal. E aí, essa alça, ela já vem com os rebites que a gente vai precisar para fazer a instalação. Então, ela é um kit já completo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o lado avesso do rebite é o lado mais compridinho, ele fica com esse furo. Vou colocar ele para cima, já encaixo aqui. E vou colocar essa tampinha, que é o lado mais bonito, aqui embaixo, porque quando ela estiver virada, ela é o lado que aparece mais. Então, por isso que o lado furado fica aqui para dentro, ele não vai aparecer muito. E o lado mais bonitinho fica aqui, voltado para fora, que é o lado que aparece mais. Então, já pré-encaixei esse rebite. Depois a gente vai para o balancim com a matriz correta e vai fazer a prensagem, né? A gente vai prender mesmo ele para ficar permanente aqui. E agora, aqui nessa alça, a gente já tem uma outra presilha mais aqui em cima, que ela já vem montada aqui na alça. Essa presilha é a que vai aqui na parte de cima. Então, a gente já vai marcar e fixar ela aqui também. Então, ó, mesmo processo. Tô com a bolsa aqui, vou ajeitar bem para definir onde vai ficar a presilha. Então, ela vai vir aqui. Centraliza bem o zíper. Vou fazer a minha marcação com o giz. Venho aqui com o alicate para fazer os furos. Já posso encaixar aqui também. Encaixo um lado, encaixo o outro e aí a gente vai fazer o mesmo processo na outra lateral aqui da bolsa. Então, vai prender primeiro a presilha móvel, que vem soltinha no pacote na parte de baixo, e depois a outra presilha que já vem presinha na alça aqui na parte de cima, tá? Essa alça, pessoal, ela permite que a gente faça a regulagem de altura da alça, faça a regulagem da alça quando ela está sendo usada como mochila, para ela ficar bem confortável. E ela fica assim. Então, agora eu vou fazer o outro lado e aí a gente vai para o balancinho para prensar os rebites. Então, agora a gente vem aqui para o balancinho. Eu já tô com uma matriz de rebite. Essa aqui é a matriz do rebite 1,5, mas ela serve para várias medidas de rebite, porque ele só precisa encaixar e ser redondinho em cima, para não amassar a peça. Então, a gente vem aqui, encaixa a parte furada embaixo, que tem aquela pontinha, e prensa. Prontinho. A gente vai fazer isso em todos os rebites. Essa daqui é a bolsa Cora finalizada. A peça pronta fica linda e eu tenho certeza que ela foi mais fácil de fazer do que você imaginou. Eu te avisei no começo da aula que não tinha nenhum segredo, né? A peça é super fácil de fazer e os moldes encaixam certinho. Eu quero aproveitar para reforçar o meu convite para você se tornar minha aluna também no Costuriflix.
É a sua melhor opção para aprender costura criativa online, sem precisar sair de casa e com acesso a muitas aulas diferentes para você escolher o que você quer aprender. No Costuriflix, você tem acesso a mais de 60 aulas diferentes, todas gravadas em alta qualidade, com áudio excelente e moldes profissionais prontinhos para você baixar, imprimir aí na sua casa e já começar a costurar as peças. Se você fizer a assinatura hoje, você já pode começar a costurar hoje mesmo. E tem a opção da assinatura anual, parcelada em até 12 vezes sem juros. Com isso, você vai pagar apenas R$ 39,90 por mês de parcela e vai ter acesso às aulas que já estão na plataforma e às novas aulas que entram todo mês. Assinar o Costuriflix vale muito a pena, porque costurando apenas uma peça que você escolher lá dentro da plataforma, você já paga a sua mensalidade tranquila, e se você conseguir costurar 2, 3 ou 5 peças, você já começa a ter lucro inclusive. Eu tenho certeza que uma das aulas lá do Costuriflix vai ser a sua favorita e vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê. Se você gosta de estar sempre aprendendo coisas novas, tendo acesso a novas aulas e tudo isso testado e aprovado para não ter nenhuma decepção com moldes que não encaixam e peças que não dão certo, aproveite porque o Costuriflix é perfeito para você. Fica aqui o meu convite para que você conheça. A gente está em garantia incondicional de 7 dias no Costuriflix. Então, se você assinar e por algum motivo quiser ou precisar cancelar, dentro de 7 dias você pode pedir o cancelamento e vai ter devolvido 100% do valor pago, sem nenhuma restrição e sem perguntas. Caso você queira cancelar, não tem problema nenhum. E nos 7 dias de teste, você pode assistir todas as aulas, baixar os moldes, ver tudo que existe lá dentro da plataforma sem nenhuma restrição. O Costuriflix conta com suporte para as alunas, onde você pode tirar toda e qualquer dúvida que tiver em horário comercial. A gente está sempre à sua disposição aqui para que você não fique com dúvidas, tanto na parte da costura quanto na parte do acesso ou para baixar os moldes, qualquer dúvida que você tenha. Caso você ainda queira fazer alguma pergunta sobre o Costuriflix, fique à vontade para entrar em contato comigo. Lembrando que o valor da assinatura anual é de R$ 478,80 para ter acesso a tudo isso e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, ficando uma parcela de R$ 39,90 por mês. Mais de 60 aulas que você vai acessar, então vale muito a pena. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas e se você tiver aproveitado pelo menos uma dica de costura que eu dei ao longo desses dias, eu já vou embora satisfeita. Então, obrigado pela participação e até a próxima aula.